Convido você a ficar de pé nesse momento. Vamos ler o texto bíblico. João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 25 em diante. Vou ler o primeiro versículo e vamos ler o seguinte. Vê na tela ali, tá? A versão está diferente da minha. Bom, diz o texto o seguinte: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Igreja. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que me enviou. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vamos ler todos juntos? Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. Vamos orar para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós acabamos de ver, Pai, a Tua palavra que diz que o Senhor é o nosso pão da vida. Quando nós comemos, quando nós temos comunhão com o Senhor, Pai, nunca mais teremos fome, sede, e o Senhor é quem sacia, Senhor, as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, nós queremos iniciar este culto, Pai, em Teu nome, para o louvor do Teu nome, ó Deus, para a Tua glória. Pedimos, ó Deus, a Tua presença neste lugar, que o Senhor já está aqui conosco, Pai. Que o Senhor abençoe para as nossas vidas. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, as nossas orações, Senhor, como igreja, Pai. Senhor, estamos aqui, Deus, para ter comunhão com os irmãos, Pai, para louvar o Teu nome nesta manhã, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto nesta manhã, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui o grupo de louvor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor com muita alegria.
Senhor.
momento das nossas ofertas. Nossas contribuições, que nós pagamos as contas, né? Temos nossos compromissos, todos os irmãos já sabem. Então eu gostaria de... Tem alguém para louvar hoje? Alguém para louvar? Glória a Deus. 400, né? Pode ser? Mas a palma, né? Louvar a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino da harpa cristã, o número 400, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, tenho salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu arco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pai, abençoa cada um, Pai, não deixe voltar, Senhor, na mesa dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pastor Gito. Irmãos, pode tomar assento, por favor, paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, eu quero trazer uma reflexão dessa manhã, com a graça de Deus, e não é absolutamente nada que você não saiba, né? Não, mas espero que seja edificante. Eu quero trazer uma palavra, irmãos, mais no sentido, como se fosse uma catequese, sabe? Mais ou menos isso. E acho que é importante para nossas vidas. Bom, eu quero pedir para colocar um texto que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Bom, eu trouxe até um negocinho aqui hoje, ó, que é prático, né? Ah, não é esse não. Esse aqui. Não, um negocinho piscando. Irmãos e irmãs, um dos problemas de muitas pessoas cansarem na fé é o despreparo. O despreparo para ele mesmo ser um cristão. Pô, peraí. Quando a gente fala de ser preparado para ser cristão, normalmente a gente acha que a gente só deve ser preparado para os outros. Tem um monte de gente que é preparado para os outros, mas ele não é preparado para si mesmo. Porque eu não posso levar alguém ao Cristo se eu não fui a Cristo.
Eu não posso falar para as pessoas de santidade se eu não vivo a santidade. Eu não posso falar para as pessoas de oração se eu não oro. Eu não posso falar para as pessoas sobre a palavra se eu mesmo não tenho interesse por ela. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque desta forma você salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te escutam. Não dá para eu querer salvar os outros sem eu ser salvo. Não dá para eu querer que as pessoas cuidem da doutrina se eu não cuido de mim mesmo, da minha vida espiritual. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para a igreja, que eu deveria dizer assim, o segredo para não abandonar a fé, o segredo para não desanimar no caminho, mas não é segredo, né? Na verdade já está tudo revelado, está na Bíblia. A primeira coisa é a gente ter certeza, irmãos, de que nós nascemos de novo. E de que realmente tivemos um encontro com o Cristo, o qual nós dizemos ser Ele o Senhor das nossas almas. Já viu aquela pessoa, eu fui cristão, 10 anos na igreja? Esse dia eu estava vendo um podcast, um camarada dizendo, eu fui 10 anos lá, hoje eu não sou mais, e, negando tudo, irmãos, negando tudo que viveu. Negando tudo que viveu. E aí diz, não, é manipulação, é informação cruzada, é lavagem cerebral, é aquelas coisas todas. É típico de alguém que na verdade achou que foi convertido, mas nunca foi, irmãos. Olha, exemplo de conversão são os apóstolos. Os apóstolos, irmãos, que não negaram Cristo diante da morte. Só alguém profundamente convertido tem coragem de dar a vida em favor de Jesus. Está entendendo isso? Recentemente, nesses países onde tem perseguição, recentemente que eu falo, 2 anos atrás, os radicais islâmicos tomando conta, aliás, estão tomando conta do mundo, né, irmãos? Eles invadiram uma cidade, obrigaram muitas pessoas a abandonarem suas casas, e lá tinha um mosteiro católico, cristão. Disseram para as freiras, como eles eram religiosos, eles não queriam só expulsá-los, queriam que eles negassem a fé que eles ensinavam lá. Diante disso, o pároco, o padre, negou-se a negar Cristo. Olha isso. O padre, imagino eu, irmão Fabiano, cheio do Espírito Santo, disse, não posso negar aquele que verdadeiramente deu a vida por mim. É real, irmão. Isso é real, não é lavagem cerebral. Não foi uma historinha que te contaram. É há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus de Nazaré, que cremos nós pelo Espírito Santo e pela palavra revelada, que é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, desceu do seu trono de glória, habitou entre nós em semelhança de homem e foi para a cruz, morrendo por nós, pecadores. É real. Isso é real. O padre falou na frente daqueles islâmicos armados, violentos: não posso e não podemos negar aquele que deu a vida por nós. Falou para o padre, então, você e os outros que estão aí, os padres, amam tanto ele, então morram como ele. Pregaram os padres na cruz e deixaram eles morrerem lá, dia após dia, pendurados. E eles morreram dando testemunho de que Cristo era real para a vida deles. Daí vem um homem 10 anos depois, quer dizer, de crente, que tomou ceia, que foi para a igreja. 10 anos eu fiquei lá dentro e era tudo lavagem cerebral, era tudo
tudo manipulação. Esse homem nunca foi convertido. Agora aqueles padres falaram o seguinte: ele morreu por mim e eu vou morrer por ele, porque Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Fé genuína, irmão, convicção. O que vai fazer você ir até o fim, querido e querida, preste atenção, não é porque você gosta do louvor da igreja, não. Não é porque a igreja é top, não. O que vai fazer você ficar firme e apaixonado pelo Evangelho é se Cristo for uma realidade na tua alma. Essa é que é a verdade, que não é para muita gente. Eu vou te dizer, são mártires do século 21. Que o mundo não fala, que as pessoas se aquietam, porque são cristãos. Mas eu quero que Deus venha sacudir a nossa igreja. Eu quero que você saia dessa reunião pensando o que é Cristo para você. E até onde você vai com Ele e por Ele. E quando você trabalha para a igreja, se é para Ele que você trabalha. Se quando você canta e louva, é para Ele que você faz. Ou é para uma exibição particular. Se a mídia, ela trabalha por Cristo ser divulgado, ou é uma coisa legal de se fazer? Se a minha pregação como pastor é porque eu gosto da oratória, ou porque verdadeiramente eu quero anunciar Cristo aos meus irmãos. Irmãos, é isso aí. Jesus está voltando, o fim dos tempos está aí, e está na hora de a gente, quem é ovelha, ser ovelha de verdade. Agora é interessante que a gente precisa ter consciência do que é a nossa fé. A gente precisa ter certeza de que é isso que a gente prega. E aqui o apóstolo Pedro, olha só, ele vai dizer o seguinte, ó. De novo apertei o negocinho colorido. Olha que bonitinho, pisca. Ele vai dizer assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Cristo está no meu coração. Aleluia. Preste bem atenção. Um dia que Cristo veio ao meu coração, Ele não veio de passagem, Ele veio para ficar. Ele veio para morar, para habitar. Ele fez de mim casa de Deus, morada dele. Eu sou dele. E eu quero dizer que cada cristão deve ter isso. Eu sou a habitação do Espírito Santo. O meu corpo é de Jesus Cristo. Eu o santifico em meu coração, Senhor. Eu o santifico em meu coração, Senhor. Você pode falar isso comigo? Repita essas palavras com fé. Não repete só, repete. Se você não acredita, não fale. Mas se você fale para Cristo agora com toda a tua alma. Senhor, Jesus, eu te santifico em meu coração. Glória a Deus. Isso é confissão. Isso é confissão. Os céus olham e veem vocês abrindo a boca para dizer: eu confesso Cristo na minha alma. Aleluia. Depois disso, Pedro diz: uma vez Cristo sendo santificado em seu coração, você agora deve estar sempre preparado. E no caso para nós, estarmos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão. Essa palavra é muito importante. Razão, irmãos, é que a nossa fé não é louca. Os estudiosos dizem que uma das maiores provas que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus é que homens na história do cristianismo tiveram coragem de morrer por Jesus. Ninguém morreria por um revolucionário, ninguém morreria por um fanático, ninguém morreria por uma invenção. Mas os homens deram a vida. A tradição diz que o apóstolo Pedro conhecia tanto quem era Jesus, tinha tanta convicção, que quando chegou a vez dele de morrer, a tradição da igreja diz isso. Os algozes chegaram nele e disseram: vamos matar você como seu Senhor. E Pedro responde: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Se é para ir para uma cruz, então que seja de cabeça para baixo.
porque igual ele eu não sou digno, e mataram assim o apóstolo Pedro, e o sangue dele caía no chão, aleluia, e quanto mais o sangue dele caía, mais pessoas criam no Evangelho da Graça. Sabe como você vai converter alguém? Quando as pessoas olharem e verem que Jesus é real para você. Quando as pessoas olharem, caramba, Jesus é real para o Gregory, vou me converter. Uau, Jesus é real para o pastor David, cara, ele leva esse Jesus a sério. Aí as pessoas vão se converter. Olharam Pedro e falaram, quem teria coragem de dar a vida por outro desse jeito? Jesus é real. E as pessoas se convertiam. A biografia dos pais da igreja do século 2 e 3, quando cristãos eram mortos, morriam no Coliseu, comidos por bestas feras, por leões famintos, eram despedaçados enquanto os homens apostavam quanto tempo eles aguentavam, qual leão comia primeiro, e riam, e ganhavam pão, né, para comer, e diversão, com os imperadores romanos fazendo aquilo um show, já que os cristãos não se curvavam diante do imperador e proclamavam Cristo como seu rei, matavam os cristãos assim, homem, mulher, pai, mãe, filho, famílias inteiras, davam as mãos, oravam, enquanto as feras vinham. Irmãos, parece até a história da carochinha, mas você consegue ver que isso é real. Oh, quem foram esses mártires, meu Deus? Quem são eles? Quem foram eles? Policarpo, tantos outros irmãos, que deram a vida, e alguns deles, os biógrafos diziam, o sangue dos mártires é como uma semente plantada para o Evangelho. Meu Deus, ó Senhor, me ajude a viver isso. Me ajude a te amar, a considerar a minha vida por ti, Senhor. De renunciar a mim mesmo, para que o teu nome seja glorificado. Renunciar ao meu pecado, para que o Senhor reine em mim. Renunciar à minha vaidade, para que o Senhor reine em mim. Renunciar ao meu mal, para que o teu bem viva em mim. Aí, a razão, essa é uma palavra importante. Porque fala de algo racional, e é o que eu estou fazendo com vocês. Estamos pensando sobre a nossa fé. Não sem espiritualidade. Porque enquanto eu falo, o Espírito Santo testifica dessas palavras. Aleluia. Se você sente, enquanto eu falo algo que vai em teu coração, preste atenção. Não é a oratória de quem fala, mas é a presença de Deus na tua alma. Aleluia, Jesus. Vocês têm que estar preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar para vocês: por que vocês são cristãos? Por que vocês levam a fé até as últimas consequências? Por que vocês são tão fiéis a esse Deus, a esse Cristo? Por que vocês têm essa esperança? Que esperança é essa? E as Escrituras nos dizem, irmãos, em primeiro lugar, é necessário você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. E a própria Bíblia, ela fala disso. E eu quero ler com vocês alguns versículos, que eu não quero ficar nas minhas palavras somente. Vou pedir para o pessoal da mídia colocar uma gama de textos aqui. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Por favor, João 7, 38. Palavras do Senhor Jesus que usou as Escrituras. Bom, por que eu uso a Bíblia? Por que eu creio na Bíblia? Porque Jesus usou o Antigo Testamento, a Bíblia, o nosso Antigo Testamento, que é a Bíblia que eles tinham, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Jesus utilizou o Antigo Testamento. Jesus, ele é ele que validou a Bíblia. Ele não disse nada e não fez nada sem que tivesse algo profético nas Escrituras. Jesus falou tudo para se cumprir as Escrituras.
Amém, queridos? Então, as Escrituras. E Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, isso aqui é muito importante. Jesus podia só chegar e falar assim, quem crê em mim, ele tinha autoridade para isso. Ele tinha. Quem crê em mim, rios de água viva vão jorrar do seu interior. Jesus tinha essa autoridade. Ele é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada. Aliás, toda a Escritura, o centro é Cristo. Ele tinha essa autoridade. Porém, irmãos, Jesus mostrava pelas Escrituras que os homens que falaram sobre ele profeticamente falaram inspirados pelo Espírito Santo. Foi Deus que falou com o povo dele o tempo inteiro, assim como Deus o tempo inteiro usa a gente para falar com essa igreja. Você precisa crer nisso. O dia que a gente pregar sobre a revista do tio Patinhas, você sai escandalizado. Mas enquanto a Bíblia estiver sendo aberta e as Escrituras sendo abertas, saiba, Deus está falando com você. Olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus faz questão de usar isso. Conforme a Escritura diz, é do jeito que a Bíblia diz, não é de qualquer jeito. Por isso que por que vocês creem na Bíblia? Porque Jesus nos ensinou. Preste atenção, quando alguém perguntar para você, catequese agora, quando alguém perguntar para você, por que você crê na Bíblia? Você responde, porque foi o Senhor Jesus que me ensinou a crer na Bíblia. Ele disse, quem crê em mim conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Próximo versículo. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, irmãos, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Deixa eu te falar. Você crê na palavra? Você crê em Jesus? Então, se você crê, Ele enviou para você o Espírito Santo. O que vai fazer você ir firme até o fim, querido. E jovem que está aqui, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Está entendendo? A igreja precisa vibrar. Eu não vibro só porque o louvor é maravilhoso. Eu vibro porque o Espírito Santo que habita em mim testifica que Cristo vive e reina. Está entendendo, irmãos? Essa convicção você precisa ter. Para que você viva o Evangelho. E as pessoas ao teu redor vejam o Evangelho em você. Amém? Só assim nosso culto será maravilhoso. Só assim nosso culto será glorioso. Só assim sentiremos a presença alegre de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. E ele disse, se vocês creem em mim, do jeito que diz a Escritura, invocar o meu nome, se entregarem em mim, eu vou encher vocês com o meu Espírito. A palavra do Senhor Jesus não é mentirosa. Amém? Vamos ler o próximo versículo. A Escritura comprova isso. Próximo versículo, nós vamos ver aqui. João 5, 46 e 47. João capítulo 5, versículo 46 e 47. Diz assim, Jesus falando sobre Moisés. Porque se vocês crescem em Moisés que escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim. Preste atenção. Quem não crê em Gênesis, não crê em Jesus. Quem não acredita que Deus criou o mundo, quem não acredita que Deus fez homem e mulher, quem não acredita que Jesus levantou Abraão, Isaac e Jacó, não crê em Jesus. A razão da minha fé é que o próprio Senhor Jesus disse, se você quer crer em mim, creia no que Moisés escreveu. Porque em cada lugar ali, eu estava presente. Quando Deus criou o mundo, João capítulo 1 diz que Jesus estava presente na criação. Ei, Jesus é Deus. Ele encarnou na história, mas Ele é eterno. Antes da encarnação, Ele é eterno. Aleluia. João capítulo 1 disse, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de qual modo ou de modo tal, que se não fosse por ele, nada do que há existiria. Então nós precisamos crer nisso. É a base da tua fé. Moisés
ele escreveu ao meu respeito. Próximo. Visto, porém, que se vocês não creem no que ele escreveu, como vocês crerão no que eu digo? Irmão, quem não crê na Bíblia não pode crer em Jesus, porque a Bíblia é o único lugar onde estão registradas as palavras de Jesus. Amém, queridos? É por isso que você crê na Bíblia. Mas antes de você convencer as pessoas disso, você tem que estar convicto disso. Haja vista que já tem crente por aí duvidando da Bíblia, irmão. Haja crente que já tem aí a Bíblia olhando, não sei se isso aqui é bem assim. E aqui é um alerta, Jesus está alertando, isso aqui é Jesus alertando, cuidado. Porque as pessoas que não conseguem crer no que Moisés escreveu, jamais crerão no que eu digo. Está claro isso aqui, irmãos? Ficou claro? Então, diga assim, sempre, a Bíblia, não precisa repetir não, estou falando, diga sempre, a Bíblia é para mim palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, inerrante e infalível. Amém? Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Eu posso trazer mais um monte de versículos, irmão, mas aí a gente não ceia, mas eu quero falar de outras coisas ainda, mas eu quero só citar para vocês, então, olha só, eu quero citar para vocês, Mateus capítulo 4, a gente já falou isso várias vezes, o diabo leva Jesus no deserto para tentar Jesus, e Jesus cita Deuteronômio 8, quando o diabo diz assim, transforma a pedra em pão, porque você está com fome, você tem poder, se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão, tentando o Senhor. E Jesus vai dizer para o diabo, vai Satanás, olha como Jesus respeita, irmãos, essa coisa da Escritura. Jesus disse, está escrito, em Deuteronômio capítulo 8, está escrito, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que esse ensino de Cristo seja no teu coração, sabe por quê, irmãos? Porque tem hora que pode faltar o pão na tua mesa. Presta atenção no que eu estou te falando. Tem hora que você não vai conseguir comprar o que você queria. Tem hora que você fala, caramba, eu queria Nutella, mas só tem manteiga, margarina. Caramba, eu queria uma bolacha lá, mas só tem isso aqui. E você lembra das palavras de Jesus, irmãos. Tem hora que parece que só tem pedra, mas que você, como Cristo, possa dizer, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como diz as Escrituras. Amém, meus irmãos? Tem um monte de versículo, né? Tem um monte, né? Esse eu quero colocar, por favor, 2 Pedro 1, 20 e 21. Por favor, Mateus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Pedro falando isso. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens de Deus, homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Isso tem que ser real na nossa vida. Você não pode ter dúvida. Você vai para a faculdade, os jovens que estão aí, as faculdades, os lugares, você deve ir, é lá que você tem que estar, mas tem que ir lá como um cristão, convicto de que Jesus é real para você. Um jornalista investigativo, isso é real, você pode pôr no Google e pesquisa, Lee Strobel. Tem até um filme. Por que um filme? Porque tem um livro. Lee Strobel era ateu. E ele, como trabalhava para grandes jornais e revistas, um dia ele falou, eu vou colocar por terra muitas coisas. Eu vou provar que a Bíblia tem muitos erros, é um absurdo que está na Bíblia. Eu vou começar um trabalho, vou fazer um documentário e vou publicar. Foi financiado pelo jornal, falou, legal, Strobel, vai lá. O cara tinha premiação, um grande jornalista. O Strobel começou, tem esse filme, viu, irmãos? Se não me engano, deve ter na Netflix. Baseado em fatos reais, na história de Strobel. O ateu, o jornalista ateu. Strobel falou, então vamos lá. Começou a fazer pesquisa, irmão. Pegou Bíblia de várias versões, pegou as Bíblias, pegou manuais de teologia, pegou céticos, livros dos céticos para estudar a ideia deles, pegou filósofos, foi fazer pesquisa de campo. Strobel foi em Jerusalém, irmãos,
para ver. Ele foi em Jerusalém, financiado pelo jornal. Financiado, isso é incrível. Financiado pelo jornal. Foi em Jerusalém, olhar o túmulo de Jesus, ver as coisas e começou a procurar. Só que o problema, irmãos, é que conforme Strubel ia investigando, começou a ter um efeito reverso. Ele começou a ver que a Bíblia tinha razão em tudo que falava. Em tudo que falava era provável. Ele ia conversar com o médico, era provável. Ele ia conversar com um arqueólogo, tinha o achado. Ele ia ver isso, tinha... Resultado, irmãos, Strubel se converteu fazendo a pesquisa. Ele se converteu fazendo o estudo da Bíblia. Fazendo o estudo da Bíblia para dizer que a Bíblia era mentira, se convenceu de que tudo que está na Bíblia é verdade, se converteu, se tornou um evangélico e escreveu um livro famoso, conhecido como Em Defesa de Cristo. Virou filme, inclusive. Irmãos, se a Bíblia conseguiu convencer um ateu, pelo amor de Deus, escute, quando você lê a Bíblia, que a vida que está nela, que é real, salte das páginas e inunde o teu coração. Amém? Não é possível. O ateu lê a Bíblia, estuda e se converte. O crente toma ceia, vem para o culto, lê, não sente mais nada. Que cada leitura da Bíblia seja uma grande viagem espiritual para a tua alma. Que cada contato com os versículos bíblicos seja um renascer de Deus no teu coração. Amém? Isso é base da fé. Se não for assim, você não aguenta ficar até o fim, querido. Tem que ter convicção do que você vive. Amém? E mais um versículo eu vou ler. Segunda Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura, oh meu Deus, toda hora perto de toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda vez que a gente ouve a palavra aqui como hoje, estamos sendo instruídos, ensinados. Algumas vezes, quando a pregação mais firme contra o pecado, somos corrigidos, somos ensinados, porque o Pai Celestial que nos criou está nos moldando para sermos iguais ao seu Filho. Está entendendo? Qual que é o propósito de Deus? É fazer você ficar igualzinho a Jesus, meu irmão. É ficar você, minha irmã, igualzinho a Jesus. É isso que a palavra de Deus faz. Ela te limpa, te santifica, te ensina, ela te lapida. Louvado seja Deus. Agora, a Bíblia ela faz algo tremendo. E quando você abre o coração para ouvi-la, ela gera fé no teu coração. Romanos 10, 17. Põe lá para a gente, Romanos 10, 17. Bastante texto, né, irmão? Porque hoje eu estou falando sobre a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Cristo. Nas Escrituras. Cada vez que a gente está pregando, o propósito de Deus é gerar mais fé no teu coração. Se você entrou aqui cansado, o Espírito Santo quer que você saia daqui hoje fortalecido. Ah, mas pastor, as batalhas. Tem padre morrendo pregado na cruz, irmão. Quer trocar? Pega a tua batalha, dá para a pessoa e morre você pendurado. Morre você queimado. E vale para mim, irmão. Vale para mim. Eu não estou dizendo aqui que somos robôs, né? Não estamos dizendo alguém, irmão. Não estamos dizendo aqui que não vamos chorar. Não estamos dizendo aqui que não vamos dizer ai, porque a dor, não adianta você ficar sorrindo quando dói, você tem que dizer ai, doeu. Quando você está triste, não adianta você ficar rindo, né, irmão? Igual um bobo, né? Estou triste e ficar. Não, você está triste, vai chorar. Mas chore na presença do Senhor. Está entendendo? Chore na presença de Cristo. Irmão, faça assim, ó, não misture as coisas. A sua luta é a sua luta. Mas Cristo é maior do que todas as coisas. Ele já colocou um trono no teu coração.
Eu já vi testemunho de gente que estava dando tudo errado, pastor, as coisas. Eu fiquei crente, começou a ir tudo para trás, eu saí, eu não aguentei. Que negócio é esse, irmão? Tem freira morrendo queimada, querido. Vamos acordar. Ei, tem padre morrendo pendurado na cruz. Porque essa palavra, não sei se é chocante para alguém, mas não tem outra palavra para dar, porque essa é a palavra de Cristo. Que eu e você possamos viver isso aí na nossa alma. Eu fui chamado para ser, para viver e para glorificar a Deus. Não estou nem aí, irmão. Eu vou chorar sim, aos pés do Senhor. E domingo vou estar aqui para fazer um culto, porque o meu problema não ofusca a glória do meu Deus. Mas eu quero te dizer, a glória do meu Deus pode vir sobre o meu problema e trazer paz e alegria no meu coração. Não torne Deus menor que você e os seus problemas, mas diga sempre, essa frase bonita, mas é verdade. Diga aos seus problemas, irmãos, quem é o seu Deus. Renova a tua força, renova a tua alegria, e no meio da turbulência, Ele te gera paz. Amém? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, por que a fé ela tem que vir pelo ouvir a palavra de Deus, irmão? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Hebreus, vou pedir para colocar na tela, por gentileza. Hebreus 11:6. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem outro jeito de ouvir, de vir a fé, não tem. Rapaz, eu estava assistindo Chaves e Chapolin, e de repente comecei a crer em Jesus. Quando o Ico gritou, eu falei, Jesus, eu creio. A fé não vem assim. Não vem assistindo Scooby-Doo, eu gosto de Scooby-Doo, tem até a camisa do Scooby-Doo. Mas não é isso que gera Jesus. Exclusivamente, irmãos, exclusivamente. Escute, gente, por isso vocês precisam amar a palavra. Escute, aonde tiver alguém pregando a palavra, corra atrás, porque as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer ser mais cheio de fé? Começa a ouvir mais a palavra de Deus. Quer ter mais fé no teu coração? Começa a se dedicar mais à palavra de Deus. Porque o Espírito Santo que inspirou essa palavra vai encher tua alma de fé. E sabe por que isso é importante, querido? Porque sem essa fé, sem ela, é impossível agradar a Deus. E é por isso que não agradam a Deus quem não crê em Cristo. Eu estou trazendo uma teologia sistemática aqui, vocês estão percebendo? Pastor, por que o hindu não agrada a Deus? Porque a palavra de Deus gera fé, a fé verdadeira. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Não nos deuses do hinduísmo. A fé não vai vir, essa fé que eu estou falando, a fé no Filho de Deus. Porque não foi Buda que morreu na cruz. Não foi Maomé que morreu na cruz. Não foi nenhum dos 30 milhões de deuses do hinduísmo que morreu na cruz. Muito menos qualquer tipo de entidade do candomblé ou umbanda. Não foram eles. Quem morreu por nós para pagar os nossos pecados e nos levar para o céu se chama Jesus de Nazaré. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé vem pelo ouvir. Eu estou tentando mostrar que essa é a razão da tua fé, querido. Você tem que explicar. E se você não tem como ter fé se não for pelo ouvir a pregação do Evangelho. E se você não ouvir a pregação do Evangelho, não terá fé no teu coração. E se não tiver fé no teu coração, o que acontece?
Sem fé, sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Quem que existe, irmãos? Jesus existe, irmãos. Porque você só conhece a Deus porque Jesus te revelou. Ele diz: ninguém revela o Pai senão o Filho, e ninguém revela o Filho senão o Pai, e a quem o Pai o quiser revelar. Ele diz: eu e o Pai somos um. Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos, não são três deuses, é um só Deus, coexistindo em três pessoas distintas. Três é um só: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem se aproxima, presta atenção, eu faço bem, eu não roubo. Eu nunca roubei a goiaba do seu Lourenço. Eu nunca peguei nenhuma banana, nenhuma melancia do Jumbinho quando ele vendia. Sou bom. Desde criança, pastor, eu nunca puxei o cabelo de ninguém. Eu era criança exemplar, bonitinha, santa. Nunca briguei. Eu nunca fui egoísta desde criança. As pessoas pediam: dá seu brinquedo. Eu dava: pode ficar, viu? Eu nunca falei: não, dá meu, é meu brinquedo. Eu sou santo. Eu sou bonzinho. Olha, eu falo mal de ninguém, não faço mal para ninguém. Nunca abuso da aula. Eu sou bonzinho, eu agrado a Deus. Errado, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer quem ele é, e precisa saber que ele existe, e vai dar recompensa, não só por quem faz boa obra, mas para aqueles que o buscam, porque você não vai ser salvo, porque você não roubou a goiaba. Você não vai ser salvo porque não falou mal de alguém. Você vai ser salvo até porque você não consegue ser perfeito. Você é pecador igual eu. Somos pecadores. Nós somos. A verdade é essa. Quando eu vou orar, eu falo coisas de mim para Deus horríveis que eu não tenho coragem de falar para você. E se você é diferente de mim, parabéns, meu irmão. Mas eu sou assim. Eu luto contra pensamentos que eu não deveria ter. Eu digo: o Senhor é Cristo e reina no meu coração, domina a minha vida. Eu mato o velho homem todo dia para glorificar a Deus. Está entendendo? E quando eu vou orar, eu falo com Deus: Senhor, eu sou assim, então me livra disso, me perdoa disso, me corrige nisso, me santifica nisso. E é por isso que eu vou ser salvo. É por isso que eu vou ser salvo, irmão. Está entendendo? É por isso que eu vou ser salvo. Irmãos, que Deus sopre um avivamento sobre nós. Por exemplo, o que você está ouvindo nessa manhã seja como algo doce que você não quer parar de ouvir, porque é maravilhoso para a tua alma. A China, irmãos, não pode ter culto lá. Os lugares escondidos, Coreia, e os caras fazem culto escondidos. E dizem que eles estão fazendo um culto, o Espírito Santo vem sobre eles, irmãos. Olha isso é real, isso é atual, é informação dos nossos missionários que lá estão. Eles começam a fazer culto, irmãos, e às vezes eles começam o culto, irmãos, às vezes, 6 horas da tarde, termina um culto lá para as 2, 3 da manhã, irmãos. Tamanha a presença de Jesus. Que a presença de Jesus venha sobre você nessa manhã. Que a presença de Jesus venha sacudir você nessa manhã, a ponto de você dizer: vale estar na presença do Senhor um dia do que 1000 em qualquer lugar. E enquanto a tua palavra for proclamada, Senhor, ela é doce para mim. Amém. Glória a Jesus. Que o culto não seja cansativo, a palavra não seja cansativa, o louvor não seja sem graça, porque nós estamos falando daquele que morreu por nós. Isso é real. Você não será salvo porque você é perfeito. Você será salvo porque se arrepende dos seus pecados, confessa a Ele, aquele que pode te perdoar. O nome dele é Jesus, Ele tem o perdão para nós. Por isso que a gente tem que explicar para as pessoas: não é que eu sou melhor que você, querido, é que Jesus é real. É que Jesus esteve aqui, morreu por nós, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E quem não tem Cristo, não tem perdão. Sem fé,
não tem como agradar a Deus. Ah, eu sou bonzinho. Não, você não vai entrar no céu por ser bonzinho, entenda, não é isso. Você vai se arrepender dos seus pecados, óbvio, porque quando Cristo vem na tua alma, Cristo convence você do seu erro, e você se arrepende, e você pede perdão, mas você tem que saber que você não é justo nem perfeito, e Deus é tão santo, Ele é tão santo, Ele é tão limpo, que a minha presença e a sua presença enojaria Ele, tamanha santidade que Ele tem. Mas quando vem Jesus e nos lava com seu sangue, presta atenção, o sangue puro de Jesus vem sobre as nossas vestes, e isso agrada o Pai Celestial. Está entendendo? Você é justificado por Cristo. E aí, finalizando, quem se aproxima dele precisa crer que ele existe. Dá recompensa para quem o busca. Não é para quem não rouba goiaba, mas é para quem reconhece quem ele é, Jesus. Amém, queridos? Vou finalizar. Nós vamos ceiar. Mas que isso seja real para a tua alma. Que isso seja real para a tua alma. Sabe, irmãos, eu vejo lugares onde as pessoas falam, cara, o culto é impactante. Impactante, e tem que ser impactante. O culto tem que ser impactante. Por exemplo, essa palavra que você está ouvindo tem que ser impactante. Você tem que sair daqui pensando, cara, eu sou crente mesmo. Eu me faço essa pergunta, por isso que eu estou falando para vocês. Se fosse eu no lugar daquele padre, eu falo assim, me mata e falo, ei, o quanto Cristo fez um trono no meu coração, o quanto eu creio nele, o quanto os meus problemas não são suficientes para me desanimar na fé e na caminhada. Já viu isso? Pastor, eu estou com um problema aqui, hoje eu não vou cultuar. Não estou bem para cultuar. Você está bem para quê, irmão? Você está bem para quê? Olha, bem ou mal, a tua fé diz, presta atenção, a tua fé diz que Cristo é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A tua fé, a fé que você diz crer, ensina que Jesus tem restauração para você, que Jesus tem força para você, que Jesus tem milagre para você. É o que a fé diz. E se você está meio zoado, meio desanimado, igreja é o melhor lugar para você ir, porque uma palavra como essa falando da fé, te desafiando a ter mais fé, que levanta você do chão e te coloca na presença de Deus, dizendo, Cristo é santificado no meu coração. Caso contrário, irmão, você precisa de novo começar a vir e falar, pastor, eu quero um discipulado pessoal, porque eu não sou crente, né? E a gente não conta para ninguém, a gente faz esse sigilo e a gente faz o discipulado. Porque nós precisamos crescer na fé, irmãos, na graça e no conhecimento de Deus. Oba-oba não vai sustentar você na luta, preste atenção. Oba-oba não vai sustentar você na luta. O que eu estou pregando hoje é o que sustentará você até o final. Quando você não vê barulho, quando não tiver motivos de alegria, quando parece que nada vai, o que te sobra? Essa fé genuína, onde Cristo está entronizado no teu coração e você não pode abrir mão disso. Amém? Eu encerro dizendo que Ele voltará. Eu poderia falar mais um monte de coisa aqui, irmãos. Mas eu encerro dizendo que Ele voltará. Jesus vai ressuscitar a gente no último dia. Porque Ele ressuscitou e vai nos ressuscitar. Para termos vida eterna. Se nós morrermos antes da sua vinda. Caso contrário, teremos nossos corpos transformados. E eu quero dizer algo para vocês aqui que é importante. Muito importante, tá? As pessoas muitas vezes vão desanimando, irmãos. Vão desanimando sobre
a volta de Jesus, eu quero pedir para pôr 2 Pedro, é o último texto que eu vou ler. 2 Pedro capítulo 3. As pessoas vão dizendo, será que ele vai voltar? Quando eu era jovem, ouvia Zé de Paulo, ia nas vigílias, eu escutava os louvores do Zé de Paulo. Sei que sou um pobre viajante e nem mesmo tenho onde dormir, mas eu vou seguindo confiante até chegar na pátria do porvir. Aleluia. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Olha só. E eu comecei a ouvir esses louvores. Meus 14 anos, irmãos, eu ouvi esses louvores e eu cantava chorando de joelho. Na Voit, no Jaraguá, no ano de 1994. Dobrado os joelhos na empresa, na hora do almoço, em jejum. Eu jejuava dia sim, dia não, com 14 anos. Eu era jovem aprendiz lá. Eu ficava dia sim, dia não, lá com 14 anos. Era outra época, a gente entrava mais cedo. Eu comecei a buscar a presença de Deus lá na empresa. Eu fui cheio do Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus é real, jovem, presta atenção. Ele não está longe. Ele está pertinho de você, só esperando você dizer, santificado seja o Senhor no meu coração. Aleluia, Jesus. E eu quero rogar aos irmãos, em nome de Jesus, a volta de Cristo está perto. Se aproxime mais dele, por favor, em nome de Jesus. É o apelo que eu faço a essa igreja. Se fortaleça no Espírito Santo. Alguns vão dizer isso aqui, ó. Alguns vão dizer isso aqui, ó. Vão dizer que a gente é louco, tá? Amados, já falamos desde a época de Pedro. Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Segunda carta de Pedro, certo? Segunda carta. É a segunda carta que eu escrevo a vocês. E em ambas eu procuro despertar-lhes a memória. É o que eu estou fazendo nessa manhã. Lembrar você quando você se converteu, quem é Jesus, que é a palavra de Deus para você, trazer à memória as coisas do céu. Para que, com uma mente íntegra, completa, recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Sim, as cartas que nós lemos são os ensinos dos apóstolos. Próximo. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias que vivemos agora, irmãos, surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação? Pois deliberadamente eles se esquecem que, pela palavra de Deus, os céus já existiam há muito tempo, e de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ele está falando do dilúvio. Uma vez Deus destruiu o mundo. Eles esquecem que Deus já destruiu o mundo um dia. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus, a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, meus irmãos, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amados, não se esqueçam disso. Um dia, como o Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que parte importante essa para nós. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente
Ele ama tudo tanto que quando ele voltar, acabou. Mas ele tem prolongado tempos em tempos para as pessoas virem ao arrependimento. Olha isso, irmão. Olha, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como ladrão. O dia que ninguém estiver esperando. Eu penso nisso, sabe? É aqui que entra uma discussão tribulacionista, pós-tribulacionista, pré. É aqui que os pré-tribulacionistas falam da iminência da volta do Senhor. Ó, ele virá como um ladrão. Jesus disse, o Filho do Homem, Mateus 24, virá na hora que vocês não estão nem achando que ele vem. Não sei. Não importa, pós ou pré, ele virá. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, aonde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se, olha isso, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso irmão, amado irmão Paulo, escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Amém. Palavra do Senhor nessa manhã. Que tenha sido assim uma avalanche de Bíblia para nós. E que você possa sair daqui, irmãos, mais convicto do que quando você entrou. E se você estiver sendo abalado, escute agora, se você estiver sendo abalado por qualquer luta da vida, deixa eu te falar uma coisa, faz parte dessa vida. Faz parte dessa vida, isso mesmo, isso mesmo. Levantar, trabalhar, cansar, se esgotar, se chatear, se ofender, lamentar, chorar, isso aqui. Mas o mais gostoso disso tudo é que a razão da esperança é essa. Que Jesus Cristo já fez um trono no meu coração. Que Ele gera paz no meio da guerra. Que Ele gera esperança em todo momento. E que Jesus voltará para me levar com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer pela palavra que foi pregada nessa manhã. Ó Senhor, que essa palavra seja fixada em nossos corações e mentes, para que possamos viver a fé genuína, Senhor Deus, e não nos cansarmos do Evangelho, não nos cansarmos da igreja, não nos cansarmos de Deus, não nos cansarmos da vida cristã, mas que o Senhor seja renovado em nosso coração, a Tua palavra seja renovada em nós todos os dias. Leva o Teu povo à santificação, por meio da oração, por meio de jejum. Leva, Senhor Deus, o povo à consagração. Leva a minha vida à consagração, Senhor. Leva-nos, ó Pai, a uma vida justa, piedosa, santificada em Ti. Senhor, meu Deus, que não venhamos desprezar a Tua palavra. Que a Tua palavra continue gerando fé em nosso coração, porque a fé, Senhor, é para agradar a Ti e para nos fazer aproximar de Ti mais e mais. Senhor, em nome de Jesus, visita nossos jovens, fortalece esses meninos, essas moças, esses adolescentes e jovens, enche eles com Teu Espírito Santo, Senhor, que eles possam entender que Cristo é real, Cristo está perto de mim, e eles possam se envolver e ter do Senhor dons espirituais, avivamento, Senhor. Meu Deus, entretenimento, filmes, jogos, brincadeiras, tantas coisas têm tirado o foco do Seu povo, tirando tempo de orar, tempo de ler palavra, às vezes tirando até mesmo tempo de ir para o culto, Senhor. Meu Deus, pessoas desanimadas, cansadas,
esgotadas, ó Pai, porque se desgastaram com entretenimento, se gastaram com coisas passageiras, quando na verdade o mais importante está aqui, Senhor, na Tua Palavra. Momentos de oração, momentos de busca, momentos de comunhão, momentos de louvor, de adoração, momentos de sermos cheios da presença do Senhor. Ó Espírito Santo, eu te peço, essa igreja só vai crescer, essa igreja só vai avançar, essa igreja só vai prosperar, se cada crente aqui disser, Cristo está entronizado no meu coração, e buscar a Tua presença, Senhor. A começar de mim, Senhor. A começar de mim, Senhor, venha nos encher, venha, Senhor Deus, trabalhar em nossa alma, a começar de mim, Senhor, de mim até o último irmão desta igreja, Senhor, em nome de Jesus, até a última irmã dessa igreja. Santifica-nos, ensina-nos, confronta-nos, limpa-nos, liberte-nos, salve-nos, ó Pai, de nós mesmos, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro dessa maneira para essa igreja, Senhor. Que haja alegria nos corações, que o nosso culto não seja velório, o nosso culto seja festa, que o nosso culto seja alegria no transbordar da graça de Deus. É o que eu te peço nessa manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, fortifica o Teu povo na fé e na palavra. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos cear nesse momento? Vamos chamar aqui os diáconos, os irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar o Vencear, meus irmãos. Vou pedir para a Tainara colocar na tela, por favor, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir. Enquanto os diáconos se organizam aqui. Glória a Deus. Eu vou fazer a leitura, tá? Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças, partindo e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Irmão, não é só um pão, tá? Não é só um suco de uva. E se fosse, não teria problema nenhum. Mas, comendo desse pão e bebendo desse cálice, desse suco, de qualquer forma, alguns estão plantando para a sua própria condenação. Então, que a gente possa pedir perdão dos nossos pecados, fazer de consciência: Senhor, me perdoa, me desculpa, me perdoa, tem misericórdia de mim. E assim, sinta-se perdoado, convicto de que quer mudar de vida, né? Não que, Senhor, amanhã eu vou continuar pecando. Se o plano é continuar pecando amanhã, não toma. Preserve-se. Respeite o momento. Amém, queridos? Mas de consciência limpa, pecou, não quer pecar mais, se arrepende. Pede perdão. Jesus te perdoa. Amém, queridos? Mas faça com consciência. Tá bom? Vamos orar? A tua graça nos alcançou. E fomos justificados pelo teu sangue, Jesus, vertido naquela cruz. E é no teu nome, Jesus, que nós pedimos ao Pai Todo-Poderoso perdão dos nossos pecados. Que o Senhor venha nos justificar, Senhor, continuamente na tua presença. Assim, Pai, nos tornando dignos, ó Pai, de participar da ceia do Senhor. Meu Deus, eu quero agora consagrar esses pães. Eu consagro, Senhor, o pão. Eu consagro, Senhor, esse pão. Aleluia. Eu consagro, Senhor Deus, esse suco de uva. Eu consagro, Senhor, em nome de Jesus, que seja pão, Senhor, mais do que pão, que seja suco de uva mais do que suco de uva, mas, Senhor, que seja cura para as almas,
que seja restauração de feridas, que seja, Senhor meu Deus, fortalecimento de fé, que o teu povo seja vivificado ao tomar, Senhor Deus, da ceia, em nome de Jesus, porque esta é a comunhão dos santos na tua presença. Assim nós oramos, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem servir, os irmãos que estão em comunhão com Cristo e com a igreja e batizados podem tomar. Glória a Deus. Vamos cantar? Olha só. Irmãos, vamos cantar na voz? O Nicolas não está aqui, que ele faz um solinho geralmente, né? Mas vamos cantar aqui, vamos lá. 1, 2, 3 e... Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. E com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, é Jesus que nos convida a ceia vir. Aleluia! Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Deus, Senhor, bendito por Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Senhor. Bendito Deus, bendito Deus. Uma das coisas que eu mais me alegro, irmãos, é a graça de Deus que tem nos sustentado. Eu sou muito grato a Jesus, de verdade. E eu reconheço que não vem de mim, vem dele. Eu nasci em berço evangélico. Aos 4, 5 anos, sei lá, 6 aninhos, eu fui curado de uma hernia. Um milagre aconteceu na minha vida. Aos 5 anos eu preguei e ganhei a minha primeira alma para Jesus. Um vizinho que ouviu eu pregar sobre o pecado, e aquele homem falou: que criança é essa que está falando? Ele não dava crédito para os adultos, mas deu a crédito para uma criança. Se batizou, foi para a igreja, menos de um ano de crente, morreu e foi para o céu. A minha juventude, eu lembro, irmãos, nas orações, com 14, 15 anos, quando às vezes namorando com a Gi, conversando com ela, começava a cantar os louvores, e eu e ela, e o Espírito Santo visitava a gente ali. 15 anos. Eu quero tanto que todos, quem não experimentou, experimente. Isso é real. É uma coisa inexplicável. É uma presença do céu, não é da terra. É diferente. Aleluia. Eu louvo a Deus, irmãos, que com 19 anos comecei a trabalhar na igreja. Aos 20 e poucos anos, 21, 22, 23 anos, 24 anos, fui diácono na igreja. Fiel, servindo a Deus. Servindo ceia para os irmãos, como os irmãos diáconos fazem aqui. Meus 27 anos de idade, irmãos, fui ao presbitério.
comecei a ensinar, pregar a palavra. Depois fui consagrado, ordenado ao ministério pastoral, irmãos. Vou fazer 46 anos. Eu sei que vocês vão dizer, pastor, eu achei que você tinha 27, mas eu tenho 46. Sabe o que eu agradeço? Que ainda assim eu sinto a alegria de Deus na minha alma. Está entendendo? Eu ainda vibro com louvor, eu ainda choro na presença de Cristo, eu ainda prego com fidelidade, eu ainda estou aqui porque a graça tem me sustentado, eu agradeço. Glória a Deus. Meu Deus, que você viva isso, uma vida dependendo do Cristo que nunca te faltará, aleluia. Preste atenção, é a gente que se afasta, é a gente que se esfria. Jesus é fiel o tempo todo, aleluia. Ainda hoje Ele pode te renovar, está entendendo? Jovem, ainda hoje Ele pode impactar a tua vida. Cristão, ainda hoje Ele pode reacender uma chama do Espírito na tua alma. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar, Ele pode te fazer andar até por sobre as águas. Que você viva isso. E você está agora com a ceia, preste atenção, disse Jesus, isso aqui é o meu corpo que é partido por vós. A minha oração é que mais do que um pão, seja algo celestial consagrado para fortalecimento da tua alma. Amém? Aí o Mateus chegou com as encomendas. Deus te abençoe, viu, Mateus? Deus te abençoe, meu filho. Deus te honre. Glória a Deus. Amém? Levante o pão para o alto. Oh, aleluia. Levante o pão e diga: assim como Moisés, aleluia, levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Disse Jesus: comei dele todos, aleluia, oh glória. Glória a eita, lá bendito seja o Cristo, ó Salvador da nossa alma. Nós te louvamos, Jesus. Nós somos gratos, Jesus, porque esse pão representa a tua morte na cruz, Senhor. Ao comer dele, Jesus, nós confessamos que nós aceitamos o seu sacrifício, Jesus. Nós dizemos que somos teus, nós somos teus, Senhor. Não importa que o mundo diga de nós, não importa que as pessoas pensem de nós te amamos, Jesus. Nós reconhecemos a tua morte na cruz. Ajude-nos a sermos fiéis. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Salvador da nossa vida. Aleluia. Levante o suco de uva pro alto e diga: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse Jesus: bebei dele todos. Aleluia. Sangue do Novo Testamento, sangue da Nova Aliança, sangue que purifica pecados, que resgata pecadores. Aleluia. Oh Jesus, nós te louvamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono desse culto, dono do nosso coração, dono da nossa vida. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te aguardamos, ansiosamente esperamos a tua vinda, olhamos para os céus e aguardamos a última trombeta, Senhor. Vem, Jesus. O Espírito e a igreja dizem: vem, Senhor Jesus. Maranata. Que a tua igreja seja
o teu povo renovado, os nossos jovens cheios com teu Espírito, a igreja, Senhor, crescendo, avançando com o Evangelho verdadeiro. Meu Deus, que nossa casa haja paz, haja luz, haja amor, haja perdão, restauração, que haja reconciliação, que haja alegria do céu nos corações. Em nome de Jesus, eu te peço dessa maneira, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Deus seja louvado. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, a Ana está com a gente de novo. A Ana, acho que é a terceira vez, Ana, né? Você vem? Né? A terceira. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ó, quinta-feira tem culto. Se você puder, venha. Se anime para vir. Estou falando com o irmão Cícero aí, para nós pegar os varões. E nós pegarmos os varões, termos momentos de oração. Depois esses barbudos vão orar de joelho. Que Deus venha nos abençoar e renovar nossas vidas, irmãos. Quinta-feira tem culto, tá? Venha se você puder, venha. Receba a bênção apostólica, estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja hoje e para todos sempre. Digamos todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco, e eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Segue a gente no Instagram e peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida.